Oi pessoal, tudo bem? O vídeo tá meio ruim aqui, tá meio chapiscado e tá de noite, tô falando meio baixo, mas eu precisava gravar isso agora. Queria compartilhar algo com vocês aqui, quem quiser participar aí. Lá em João 16, versículo 5, tá escrito assim: a obra do Espírito Santo. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Eu estava refletindo hoje de manhã sobre esse versículo, e aqui no contexto, Jesus está pregando para os seus discípulos aqui, na verdade está confortando eles, porque já estava chegando a hora de Jesus morrer. Ele ia ser tomado, na verdade ele mesmo se entregou por amor, né? Mas ele ia ser preso, ele ia morrer, iria ressuscitar. Então os discípulos estavam aflitos, e aqui Jesus estava falando: olha, eu preciso ir, porque se eu não for, eu não vou poder enviar o conselheiro para vocês, o amigo Espírito Santo. E aqui é bem interessante, porque esse versículo ele me deixava com a pulga atrás da orelha, sabe? Sem entender. Porque aqui fala que o Espírito Santo ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E vamos pegar isso aqui por partes. Jesus fala assim, ó: do pecado, porque os homens não creem em mim. Veja bem, Jesus ele veio em determinado tempo para a Terra, né? O Espírito Santo mesmo engravidou a Maria. E ela foi concebida, Jesus foi concebido sem pecado, dentro de um propósito. E ele viveu 33 anos na Terra. Durante 33 anos, muitos não acreditaram nele. Nos seus 3 anos de ministério, dos 30 aos 33, ele pregou para muita gente. Muita gente se converteu, muita gente foi salvo. Só que muita gente não foi. E aí eu te pergunto, talvez você nem acredite em Jesus ainda, mas talvez você que é cristão, você acha que naquela época você teria acreditado em Jesus? Primeiro ponto que eu digo. Segundo ponto, depois de 2018 anos, cara, no dia de hoje, será que você teria força suficiente sozinho para acreditar em Jesus, que houve um homem há 2018 anos atrás, que mudou a história, que veio e tal, tudo que está escrito. Mas o que Jesus está falando aqui? Ele está falando que o Espírito Santo ele vai vir para convencer a gente do pecado, porque os homens não creem em Jesus. Ou seja, o Espírito Santo ele vai convencer a gente do pecado da incredulidade, que é, a princípio, um dos piores pecados. Por quê? Porque a palavra diz que, Jesus falando, aquele que crê em mim será salvo. Aquele que não crê já está condenado, porque não creu no nome do Filho unigênito de Deus. Então, o principal pecado que mantém os homens afastados do reino de Jesus e de Deus é a incredulidade. Se você não crê, você não vai ser salvo. Então, essa é a primeira barreira que Deus precisa cortar no relacionamento entre ele e o homem. E para isso ele envia o Espírito Santo. Olha que lindo. Ele envia porque os homens não creem em Jesus. E a palavra depois também vai vir falar que, aqui ó, no versículo 14, ele, o Espírito Santo, me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Ou seja, o Espírito Santo está sobre toda a terra, convencendo os homens do pecado da incredulidade, para que esses possam crer em Jesus e serem salvos. Cara, é utopia a gente pensar que por a gente mesmo, a gente poderia crer em Jesus.
Eu vou ser sincero, até os 15 anos eu participava da igreja e tal, e depois eu saí, voltei com 25. Dos 18 aos 25, fiz bastante bobagem na vida. E cara, eu só acreditei em Jesus porque Deus fez um plano magnífico comigo, cara. Ele me levou para a igreja num dia de fevereiro de 2013. E naquele dia, com a pregação da palavra, olha o quanto importante é a gente pregar a palavra. Com a pregação da palavra ecoando, parece que aquilo vinha envelopado para o meu ouvido e caía no meu coração. Pum, 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 pum. Ali era o Espírito Santo me convencendo do pecado. Dizendo assim, Tiago, crê em Jesus, creia, entregue sua vida hoje. Entregue sua vida hoje de novo, ele vai fazer algo. E ele me convencendo daquilo. Nesse dia, no final do culto, eu fui lá pra frente, teve um chamado lá pra frente, eu e mais 2 pessoas. Lembro delas até hoje. E ali o Espírito Santo me convenceu, Jesus me chamou de uma maneira inegável, cara. E aí o que aconteceu? Eu confessei os meus pecados, o Espírito Santo me convenceu, aconteceu algo que nem Hollywood poderia descrever. Eu lembro até hoje eu lembro a sensação. Era como se tivesse uma mão tirando um peso de mim e limpando o meu interior. Eu tenho a plena impressão e convicção até hoje disso. Mas foi incrível. Tirou todo o peso, me renovou por dentro. Eu saí dali alegre, feliz, como há anos eu não me sentia. Então essa é a obra do Espírito Santo em relação ao pecado. Os homens por si só não creem em Jesus. Se você vê as outras religiões, islamismo, outras religiões, eles veem Jesus como um Jesus histórico. A ciência admite o Jesus histórico, mas não o Jesus Filho de Deus. Se as pessoas se abrirem à palavra e deixarem o Espírito Santo convencê-las, elas vão entender a verdadeira função para a qual Jesus foi determinado nessa terra. E aí, partindo para o segundo ponto, o Espírito Santo, aqui Jesus está falando que ele vai convencer da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Queridos, justiça. O que é a justiça de Deus? Quando você fala que alguém é justo, é alguém que faz o que é certo, independente da posição da pessoa, ela não negocia valores, ela é justa, ela é correta. E um exemplo da justiça de Deus, ela está espelhada na justiça dos homens. Vamos pegar as leis, né? Então toda a justiça brasileira, ela obedece e ela está de olho nas leis, né? As leis pela Constituição, emendas constitucionais, leis dos empresários, leis de trânsito, enfim. Se você pegar toda a justiça, todos os seus braços e pernas, ela vai estar calcada numa lei. Basicamente isso. E aí tem os agentes da justiça, que são o quê? Os juízes, os advogados, os promotores, para quê? Para julgar aquela causa. Pô, quem está certo? Quem infringiu a lei? Quem tem que pagar uma pena? Quem tem que ser solto? Enfim, a justiça, ela corre em cima disso. Então a justiça de Deus o que é? A palavra diz que o pecado é a transgressão da lei. A lei foi dada por Deus. No Antigo Testamento, amarás o teu Deus, não matarás, não roubarás. Está resumido naqueles 10 mandamentos, mas tinha mais leis ainda. O homem, enfraquecido pela carne, é o que a palavra diz, o que Paulo nos ensina, ele não conseguiu cumprir as leis de Deus. Ele pecou por causa da semente do pecado original. É o que Paulo fala também, explica para a gente em Romanos. O Adão pecou, o primeiro homem, o pai de todos, pecou. Porque ele pecou, a carne foi contaminada com o pecado e assim tem sido de geração em geração. E assim, a justiça de Deus ela precisava ser satisfeita. Ou seja, precisava haver morte para que o pecado fosse perdoado. No início,
a morte era a morte dos animais. Olha, você teve tal pecado, pega a pombinha, pega o bezerro, pega a cabra, corta, despeja o sangue, oferece para mim em prol do pecado do povo. O sacerdote fazia isso em prol do pecado do povo. Deveria ser um cordeiro sem manchas, enfim, tinha todas as regras para que isso acontecesse. E assim foi, durante muito tempo, muito tempo, muito tempo. Só que a lei ela estava enfraquecida por essa carne mortal. E o nosso destino era realmente o inferno e a morte e a condenação. Ah, eu não tenho nada a ver com Adão. Você tem, você é descendente de Adão, você teria que pagar. Ah, é injusto, eu não fiz nada. Nós somos criaturas. Deus é criador e a lei dele dizia isso. Em suma, todos pecaram. Não só Adão pecou. A palavra diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Desde quando você nasceu até hoje, você tem muitos pecados, cara, e eu também. Então todos nós merecíamos a separação total de Deus, a condenação. E, mesmo assim, Deus ainda nos dava as chances. Quantas vezes talvez Deus deu chance para você se arrepender, para eu me arrepender, e a gente não faz. Deus resolve esse problema. Ele envia Jesus. Paulo diz que na carne o pecado foi condenado, na carne de Jesus. E a palavra diz que a Deus agradou moê-lo. Moê-lo, a carne foi moída de Jesus. Foi uma carne moída de verdade. Isso para que o pecado do mundo fosse condenado nele, em Jesus. Sendo assim, nós não precisaríamos mais pagar, mais fazer ritual, mais fazer nada para a gente ter o perdão de Deus. Só que isso só é aceito totalmente por Deus para aqueles que aceitam a Jesus como seu Senhor e Salvador, porque daí Deus vê pelas lentes de Jesus. Olha, Jesus pagou o preço, essa pessoa acredita e tem a fé em Jesus depositada. Essas pessoas estão escondidas em Jesus. Então, elas também têm direito à salvação. Basicamente é isso que a justiça de Deus fez. Pessoas precisariam morrer. A coisa precisaria ser feia. A justiça de Deus precisava ser satisfeita de alguma maneira. E ela foi totalmente satisfeita em Jesus. Então, quando aqui Jesus está falando que o Espírito Santo vai convencer da justiça, porque Jesus ia para o Pai e a gente não veria mais Jesus, é isso. Jesus ia para o Pai, ou seja, ele ressuscitou. Então, o Espírito Santo, ele vem convencer que Jesus não só morreu pelos pecados, porque se ele só morresse pelos pecados, a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Beleza, o salário do pecado está pago, Jesus veio e pagou a conta. Tá, o salário do pecado é a morte? Estou morrendo por todo mundo. E quem crê em mim será salvo. Beleza, pagou. Só que Deus, além disso, ele ressuscitou. Ele ressuscitou a Jesus. Ele trouxe Jesus de novo à vida e para junto do Pai. Ele glorificou a Jesus. Ele honrou Jesus pelo sacrifício que ele fez e porque o Pai ama o Filho. E todos nós que cremos em Jesus não estamos mais mortos. Você vai passar pela morte física? Provavelmente, se você não for arrebatado. Porém, há uma segunda morte, que é a morte eterna, que nós não vamos. Os que estão em Cristo Jesus não irão para a morte eterna. Eles irão ressuscitar também no último dia e viverão para sempre, que é o que mais importa. Então, essa é a justiça de Deus. Linda, maravilhosa, perfeita. Te amo, Pai. E, por último, Jesus fala que o Espírito Santo vai convencer a gente do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Querido, há uma promessa feita lá em Gênesis, uma palavra que Deus falou para a serpente, que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, mas a serpente iria machucar o seu calcanhar. Tem várias interpretações disso, mas uma das coisas que
muitos entendem, e eu também, é que a serpente, que é Satanás, feriria o calcanhar de Jesus porque Jesus sofreria nesse processo. E ele foi morto. Então, pegou o calcanhar de Jesus. Básico, tranquilo, de boa. Porque Jesus vem e pisa na cabeça da serpente, esmaga, ou seja, determina o juízo eterno sobre Satanás. Com a morte de Jesus, livrando os homens do pecado e a sua ressurreição sobre a morte, Jesus executa juízo sobre Satanás, sobre o inimigo das nossas almas. E o Espírito Santo vem convencer a gente disso, da vitória eterna. Em Jesus, em Deus, somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. E juízo, o juízo de Satanás, ele está explicado lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 7. Vou ler bem rapidamente. Tomara que minha filha não acorda. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações, que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Aqui, João recebeu a revelação do fim dos tempos e está falando, olha, no final, Satanás vai precisar ficar preso 1000 anos, depois disso ele será solto e ele vai reunir muitos para a batalha contra Cristo, que virá novamente. Continuando, seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, Jerusalém. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite, para todo o sempre. Esse é o juízo de Deus determinado para Satanás e os seus anjos. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Jesus executou juízo. E Deus vai cumprir esse juízo no fim dos tempos. Então Satanás sabe que pouco tempo lhe resta e ele quer levar muitos junto com ele. Jesus nos advertiu sobre o inferno, queridos. A palavra diz que os idólatras, aqueles que colocam coisas e pessoas e situações à frente de Deus, não vão entrar no reino de Deus. Os mentirosos não vão entrar. Os devassos, os que praticam a sexualidade totalmente indevida, fora do padrão de Deus, e vários outros não vão entrar no reino de Deus. Deixa eu ver se eu acho isso aqui, porque está em Apocalipse. Aqui, fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Querido, isso aqui é muito sério e a gente precisa, como cristão, estar atento. Imoralidade sexual já é, se você adultera com o teu pensamento, olha para uma mulher com um desejo impuro no teu coração, isso já é adultério. Assassinos, quantas vezes a gente mata as pessoas com as palavras, não só com armas. Os idólatras é colocar qualquer coisa à frente de Deus. Se você não tem intimidade diária, leitura da palavra, oração com Deus, adoração, você está idolatrando outra coisa que não é Deus, cara. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, o teu entendimento, as tuas forças, com tudo. É isso que a gente tem que buscar. Ninguém é perfeito. Eu não estou pregando aqui um moralismo, não, mas a gente precisa buscar, cara. Deus é Deus, a gente vai estar com Ele pro resto da eternidade. Vamos buscar isso. E todos os que amam e praticam a mentira, como é difícil, né? Às vezes a gente chegar e falar a verdade, a gente mascara. Talvez alguns de nós usamos da mentira, precisamos nos arrepender urgente disso, queridos, e voltarmos para Deus. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Já está dando quase 20 minutos, meu Deus do céu. Esse vídeo está meio estranho aqui, a filmagem, mas eu creio que a mensagem era essa que eu queria passar. Se você não conhece a Jesus, não conhece os caminhos de Jesus, eu afirmo com toda certeza para você, querido,
foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Foi entregar a minha vida totalmente ao senhorio de Jesus. Totalmente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Sabe, querido, eu busquei durante muito tempo no ateísmo, nas bebidas, nas mulheres, no rock and roll, em tudo quanto é coisa, procurar preencher aquele vazio, aquele prazer que eu queria sentir. E eu sentia certo prazer, porque o pecado é prazeroso, mas o salário do pecado é a morte, e principalmente a morte espiritual. Sabe o que é mais triste para um ser humano? Todos os seres humanos que não vivem uma intimidade com Deus é a coisa mais triste que você pode ter, cara. Sabe, eu não tô falando aqui de religião, não tô querendo acusar e apontar o dedo pra você, mas eu te afirmo, cara, eu não sou louco, velho. Eu procurei em muitas coisas e eu parei de procurar quando eu encontrei a Deus, cara. Deus é real, Deus é real. Eu ouvia falar de Deus, de certa forma eu lutava contra Deus, daí no momento eu tentava entender Deus. Deus é real, a vida espiritual e eterna ao lado dele é real, querido. Se você tem alguma dúvida disso, eu peço que o Espírito Santo possa te convencer nesse momento a respeito disso. A palavra diz assim que Jesus está à porta e bate. Aquele que abrir a porta, ele vai entrar e vai cear com ele. Jesus, ele pode te curar, pode curar o teu emocional. Ele pode te explicar muita coisa da tua vida, ele pode te dar uma direção, um norte, mas acima de tudo, e o mais importante, ele pode te livrar de todo esse pecado e peso que você está vivendo para ter o teu nome escrito no livro da vida. Se esse é o seu desejo, que você possa fazer uma oração simples em onde você está agora, entregando a sua vida para Jesus, algo como: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, guia a minha vida, me convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero viver a tua vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Apaga de mim o pecado e que o teu sangue possa me limpar. Querido, se você nunca fez isso, se você fizer, eu tenho certeza absoluta, eu tenho vivido coisas maravilhosas, não estou falando de coisas materiais. A vida com Deus muitas vezes é difícil, é estreito. Pode saber que o caminho é estreito, não é fácil. Só que a intimidade com Deus é a coisa mais maravilhosa do planeta, do universo. Não há nada igual a você ser amigo de Deus. Deus, ele fala, Deus, ele ouve, Deus, ele se revela. Eu estou há 5 anos e meio numa vida com Deus, altos e baixos, cara. Passei por momentos de depressão, ataque na mente, momentos lindos, momentos maravilhosos. De repente eu estava sofrendo coisas na minha vida pessoal, mas eu afirmo em nome de Jesus que Ele nunca me deixou. Ele sempre esteve comigo, sempre me encorajando, me dando experiências sobrenaturais com a glória dEle. E é isso que eu desejo para todo mundo. Se você está assistindo esse vídeo, é o que eu desejo para você, do fundo do meu coração. Deus abençoe. Valeu!